Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós. Nesse dia, que é o 23, de fevereiro de 2022. Estamos aqui, mais uma vez, graças a Deus, em meditação, em vigilância, em oração, irmãos? Vamos orar, irmãos? Sempre. Vamos meditar 24 horas no dia, para a gente não ter tempo de absorver aí as doutrinas, os ensinos que são contrários à palavra e que estão aí, à volta da gente, Conforme o Pedro disse ali, que o diabo, como um leão, ronda, ao nosso redor buscando a quem devorar, E Paulo diz lá, que ele fica lançando flechas, É isso? Fica ao derredor lançando flechas malignas, Para exatamente nos tirar do sério, nos tirar do caminho, da vereda direita, E se nós não vigiarmos, se nós não colocarmos aí o prumo, não colocarmos o esquadro, e o nível, nós poderemos ficar absorvendo doutrinas e ensinos que são contrários à palavra. Essa é a grande finalidade do ministério, O ministério, ele tem essa missão, de exatamente estar lembrando a todos nós, qual é o caminho, qual é a vereda que a gente deve ir. E nós devemos estar sempre ligados aí à palavra, A mente de Cristo, irmãos? Mente de Cristo. A mente de Cristo fala daquilo que ele pensa, fala daquilo que ele tem na sua mente. O que ele tem na sua mente é o quê? A obediência à palavra, a sã doutrina, que são os ensinos que o próprio Senhor Jesus deu, Que ele é a pedra de esquina dos profetas e dos apóstolos, de onde nós tiramos as linhas, o esquadro, as linhas, os níveis, E vai por aí afora na construção da casa. E nós estamos vendo aqui, irmãos, que sabemos que na igreja, surgiram pessoas, que não se converteram, ficaram com as suas opiniões particulares, Não limparam a sua mente e colocaram a mente de Cristo no lugar, E aí o que aconteceu? Começaram a trazer para dentro da igreja as carniças, do mundo, que são exatamente as doutrinas, que são contrárias à palavra. Então nós estamos vendo aqui as origens, Nós vamos ver todas as heresias que apareceram e que aparecem na igreja, E estamos vendo aqui as origens, As origens são essas aí que a gente diz, As origens e as heresias, elas vieram disso aí, de pessoas que tinham crido, mas não se converteram. Quer dizer, a conversão é o quê? Conversão significa o quê? Você virar, o seu modo de vida 180 graus. Quer dizer, você está indo para frente, você volta para trás, digamos, Ou você está indo para a direita, você volta para a esquerda. Você está indo para a esquerda, você volta para a direita. 180 graus. Ou seja, você joga tudo fora, porque você creu, Nós cremos, a igreja crê, e nessa crença no sacrifício de Jesus Cristo, nós morremos com ele no madeiro, Morreu com ele no madeiro, aí nós vamos ressuscitar no batismo, Vamos ser sepultados no batismo, vamos ressuscitar no batismo, vamos ressuscitar outra pessoa, com outra mente, que é a mente de Cristo. Então temos que jogar tudo fora, irmãos. E tomar cuidado para que não entre outras coisas, que são contrárias à sã doutrina. Então nós estamos vendo aqui o Cipriano de Cartago,
né, que foi lá dizem que ele foi um bispo na igreja, né? Então ele combateu aí, né, algumas heresias e tal, né? E ele falava então na unidade da igreja, né? Que ele já falava em igreja católica já, né? Então aí ele falava que a unidade da igreja era uma questão a ser resolvida, né? Porque nós vimos aqui que ele deu o nome aqui àquelas pessoas que foram perseguidas, né, pelo Império Romano, e quando chegaram lá na hora delas confessarem o nome do Senhor Jesus, elas negaram o nome do Senhor Jesus, né, e queimaram incenso para os ídolos romanos, adoraram a eles e se ajoelharam diante deles, e do próprio imperador. E essas pessoas eram cristãs, né? E aí quando eles saíram, foram libertados, né? Não foram mortos, como os outros foram. E aí então eles voltaram então para a igreja para ter a comunhão. Aí ele deu o nome a essas pessoas de lapsos, né? E aí estabeleceu-se uma discussão, né, dentro da igreja por causa dos lapsos. E aí imediatamente apareceram dois grupos, né? Que são dois grupos sectários, digamos assim, né? Que eram os laxistas, né, ou laxistas, em Cartago, e os rigoristas em Roma. Os rigoristas diziam que não, esse pessoal aí não acabou para eles, não tem, eles saíram da igreja. E os laxistas diziam que não, que eles deviam ser perdoados e cumprir uma penitência para que eles pudessem voltar para a unidade da igreja, né? Então ele falava que a unidade da igreja ela estaria, né, não nos grupos sectários, mas estaria garantida pelos bispos, né? Pelos presbíteros, né? É que eles chamavam de o bispo era aquele que era escolhido entre os presbíteros para, né, para coordenar os presbíteros, né? Certo? E aí então eles estavam colocando para os bispos a garantia da unidade da igreja. Então isso é uma coisa importante que nós vamos ver, né? Que aí começa exatamente, não só começa, continua, né? Que começou foi antes. A doutrina de que o bispo de Roma era um papa, né? Que deveria dominar a igreja ou coordenar a igreja, ou ser o chefe da igreja, né? Em todo o mundo. Nessa época, a igreja ainda, né, tinha muitos problemas, claro, muitas heresias que estavam lá, mas ela não tinha totalmente apostatado, né? Ainda tinha irmãos que eram sinceros. Então, o que ele dizia? Ele dizia que esses bispos eles eram os zeladores dessa unidade, né? E essa unidade não era pelos ensinadores de heresias, né? Ou seja, a unidade da igreja seria conseguida não pelos ensinadores de heresias, mas pelos bispos, né? Aí outra coisa que ele falou também, ele falou sobre a mortalidade, né? Porque apareceu lá uma peste, né? Que matava pessoas de todas as famílias, né? Pagãs e cristãs. E os cristãos não deviam temê-la, né? Claro, né? Certo? Então, com isso aí, a gente vê que termina aí a pregação, né? Digamos assim, do Cipriano de Cartago, né? E aí, então, a gente volta um pouco agora para ver quais são os principais imperadores romanos que perseguiram a igreja depois desse tempo. Que nós estamos falando aqui do quê? Mais ou menos do ano 150 até o ano 200, que a gente falou até agora, né? Então, nessa época aí, o imperador era o Marco Aurélio, que estava perseguindo a igreja. Depois dele veio o Sétimo Severo, que governou de 193 a 211, que era também um perseguidor, né, da igreja, dos irmãos, né?
E a perseguição do Sétimo Severo foi uma perseguição localizada mais no norte da África, né? Quando houve lá cristãos queimados, crucificados, degolados, né? Principalmente em Alexandria e em Cartago. Aí nós vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós e amém, né?